Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma imensa alegria estarmos de volta em momentos com Deus. E a partir de hoje, eu gostaria de começar uma série de estudos sobre o Apocalipse. Apocalipse, o livro das revelações. Alguns entendem Apocalipse como um bicho de sete cabeças, como algo que não se possa interpretar, mas isto não é verdade. Quando se tem a inspiração de Deus, tudo é possível. Apocalipse é um livro escatológico que fala do futuro e fala também de algo do passado. Mas o objetivo de Apocalipse é estudar o futuro, as revelações de Deus. E para você ver que Apocalipse não tem tanta dificuldade assim como falam, é um livro que, quando ele é bem estudado, bem interpretado, nós podemos descobrir os segredos de Deus. Segredos? Será que é segredo mesmo? Vamos observar Apocalipse a partir do versículo 1, que fala sobre a revelação que João teve na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, nós sabemos que fica na Grécia, rodeada de água por todos os lados, e quando as pessoas eram levadas para lá, eram levadas praticamente para morrer. Dificilmente se tem alguma notícia de alguém que entrou e saiu. Então, nós começamos Apocalipse pelo capítulo 1 e vamos começar pelo versículo 4, que diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Irmão, começamos por uma parte. Ao que tem os 7 espíritos. Aí você pergunta, mas pastor, e o que são os 7 espíritos? Se você for lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2 de Isaías, você vai ver o que significa os 7 espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Por aí você vê o que são os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Não tem nenhum segredo. A Bíblia revela a Bíblia. Partimos para o capítulo 8, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. O que é o Alfa e o Ômega, senão o primeiro e o último? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Então, alfa e Ômega, primeiro e último. Por aí você vê que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É algo revelável. No versículo 11 diz: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas que estão na Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas. Na realidade, a Ásia, ela tinha muito mais que 7 igrejas. Mas ele aqui fala das 7 igrejas porque 7 é o número de Deus. 7 é o número da perfeição. Então, quando ele fala 7, já abrange todas as igrejas que existiam na Ásia, ou que existe na Ásia. Então, ele começa falando o seguinte, no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Aí vem outra pergunta, pastor, o que significa 7 candeeiros de ouro? 7 candeeiros de ouro é as 7 igrejas, a qual ele revelou.
Por aí você vê que não que é simples. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. Quem são os 7 candeeiros? Quem são os 7 candeeiros? Nós observamos que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí ele fala um pouco mais adiante que havia 7 estrelas. 7 estrelas. 7 estrelas. E o que são essas 7 estrelas a qual ele fala? Os 7 candeeiros, as 7 igrejas, as 7 estrelas, os 7 pastores, os 7 anjos. 7 anjos, 7 pastores. E continua: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 pastores que estão na mão de Deus. E saía da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Que espada afiada de 2 gumes é essa? Que espada afiada de 2 gumes é essa? Você observe que a espada afiada de 2 gumes está escrita aonde? No próprio Apocalipse, que diz que saía da sua boca uma espada afiada. E lá em Hebreus também fala da espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, o que é? É a palavra de Deus. A espada afiada que saía da boca de Jesus, o que é? É a própria palavra de Deus que corta, que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Então, seguindo adiante, vocês observem que não tem muita dificuldade em nós interpretarmos esse capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. Então, fazendo uma pequena recapitulação, nós vemos que as 7 estrelas são os 7 as 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos. E observe que ele diz que ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, está no meio do castiçal, passeando, observando. Ei, Jesus Cristo, ele está no meio do castiçal. O que é castiçal? Menorá. Você observe que no santo do tabernáculo, na parte interior, existia um menorá, ou um castiçal, com 7 lâmpadas. Aquilo dali, Jesus Cristo disse que estava ali no meio. Fazendo o que ali no meio? Andando, observando tudo o que acontece. Em alguns lugares, em algumas igrejas, ele está do lado de fora. Sim, observe que a última igreja, a igreja de Laodiceia, a última igreja, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele estava do lado de fora. Em algumas igrejas ele está do lado de fora, mas ele está batendo. Imagine só Jesus Cristo dentro do lado de fora da sua igreja, batendo e sem abrir a porta. É interessante isso, né? Então observe que esse capítulo 1 de Apocalipse não tem muito mistério. Tem revelações de Deus. Revelações de Deus. Mas as revelações de Deus, ela está aqui. Ela está sendo revelada. As 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 pastores que estão na mão de Deus. Os 7 candeeiros, as 7 igrejas que está na mão de Deus também. Agora, observação, aqui no capítulo, no versículo 4, ele diz, João, no versículo 4, ele diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vós outros, graça e paz, a paz a vós outros, da parte daqueles que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus. Ele diz aqui no capítulo, ele diz aqui no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem
as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Observe que ele fala: bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que guardam a palavra desta profecia que estão escritas. Então, você não tem apenas que ouvir, você tem que guardar. Guardar significa praticar no dia a dia. Se você está ouvindo a palavra e não está pondo em prática, você não está fazendo muita coisa, não. Você tem que ouvir, guardar e colocar em prática no dia a dia. Assim diz o anjo da igreja. Que essa palavra sirva de edificação para a sua vida e que Deus te abençoe. E aí continuaremos com o capítulo 2 mais tarde. Amém.